Estamos iniciando mais um podcast Universo Gospel. E hoje, nada mais, nada menos do que meu amigo Romário Corsino vai estar aqui conosco, participando desse terceiro podcast. Muito obrigado, Romário, pela sua presença, por aceitar o nosso convite. Que Deus possa abençoá-lo grandemente. Amém, Rafael. A gente que agradece, em primeiro lugar, a Deus, né, que toda oportunidade nos concedida, a gente entende que primeiro quem abre as portas é Deus e depois ele utiliza as pessoas. E no caso, a pessoa utilizada aqui para nos convidar foi você, Rafael. Amém, amém. Tamo junto. Romário, para a gente iniciar aqui, eu sei que você é comediante, usa muito bem as suas redes sociais, né? Você tem mais de 11 mil seguidores no YouTube, mais de 9 mil no Facebook, Instagram também, nem se fala, já passa já de 7 milhões de visualizações. Sabemos também que você é ministro da Palavra do Senhor, você leva a Palavra do Senhor por onde você vai pregando. Sei também que você é atleta de finais de semana, né? Você gosta de uma corrida. E sei também que você é militante político, veio candidato na eleição passada, né? E a gente vai começar te perguntando, você é de berço evangélico ou você aceitou ao Senhor em algum momento da sua vida? Eu não sou de berço evangélico, mas apesar de não ser de berço evangélico, sempre fui um cara muito centrado, porque meus pais me ensinaram sempre o caminho correto, andar na direção correta, sem cometer atos ilícitos, né? A gente viver uma vida mais justa, porque a partir do momento que a gente caminha de forma mais justa, as bênçãos de Deus, ela é liberada em nossas vidas. Então eu não sou de berço cristão, mas só que a gente sempre levou uma vida correta. Pautada, isso aí, no caráter. Eu vou te dar um exemplo. Sim. Eu fui beber cerveja, eu bebi uma vez só, Sim. Depois não bebi mais. Porque com um colega eu fui lá e experimentei a cerveja, depois disso eu não experimentei mais, isso eu já tinha 19 anos. Que bacana. Foi uma experiência, aproveitar aqui até a oportunidade que eu conto para você que não experimentou, não experimente, que não vale a pena. Verdade. É horrível, é horrível, e no outro dia você tá arrebentado. Então, assim, a gente sempre foi pautado numa conduta ilibada, uma conduta honesta, porque, assim, eu sou de família humilde, e inclusive você é de Venâncio, né? Sim, eu fui criado em Laje Muriaé, cara. Então a gente... Vizinho, e na zona rural. Se bobear, você conhece onde eu fui criado, na Fazenda Santa Rosa, depois da Areia Branca. Depois da Areia Branca, você Fui criado lá, eu saí de lá em 2006. 2006 veio para Itaperuna. Veio para Itaperuna, em 2006. Aí você constituiu família? Constituí família, isso aí. Casei em 2011. Só que os meus pais, vou te citar um exemplo, que eu lembro disso como se fosse eu tinha 8 anos. A gente estudava no colégio aproximadamente 1,5 km de casa, a gente ia caminhando todo dia. Teve um dia que eu achei uma faca. Aquilo ali me marcou. Naquela época eu não entendi, mas hoje eu entendo. Eu achei aquela faca e fui lá, peguei e levei aquela faca para cá. Cheguei em casa, a mãe, mas o pai, quem te deu? Eu falei, não, eu achei lá no lugar assim, sabe? O pai virou na mesma hora, mas a mãe, agora você pega essa faca e volta lá e deixa onde você achou, que o dono dela vai aparecer para pegar ela, não é sua. Você vê o que é a criação, né? É a criação, isso aí. E outro exemplo também da minha idade de criança, né? Eu ganhei um boné de um colega, nessa época eu já tinha 12 anos. Um boné, cheguei em casa da escola com um boné, meu pai falou, que boné é esse? Tudo, os meus pais perguntavam, se entrasse com uma coisa diferente, eles perguntavam. E eu falei, não, foi meu colega fulano que deu, beleza. E o meio de transporte nosso na época, eu gosto muito de lembrar isso, de frisar, porque isso, para mim, me sinto orgulhoso de olhar para trás e ver aonde nós estamos chegando hoje. O meio de transporte nosso lá era charrete. Aí estou vendo o pai preparar um animal, a charrete, depois que ele parou do serviço. Aí ele entrou, tomou banho e falou, agora você toma seu banho. Eu falei, mas onde você vai? Não, toma seu banho que você vai sair comigo. Não sabia para onde eu estava indo. Na hora que eu percebi, estava chegando na casa do menino que tinha me dado o boné. E meu pai, na época, falou, vai com o boné bonito.
Ele foi lá para perguntar ao menino se realmente ele tinha dado aquele boné. E, assim, como a gente sempre foi ensinado e educado a agir no correto e fazer o correto, eu não passei vergonha. Imagina se eu tivesse pegado aquele boné escondido. Verdade. E chegado com ele em casa, não, fulano que me deu. Então, a educação, né, dos seus pais, né, ela já, apesar de você não ter conhecido a Cristo antes, mas os seus pais já te ensinavam o caminho correto e você devia seguir. E assim, eu glorifico a Deus pelos pais que eu tenho. Hoje são humildes, mas nem tudo é dinheiro, cara. Hoje a gente vive uma sociedade que se prega que o que você tem é o que você é. Você vale o que tem. É isso aí. Eu já prego diferente. Eu venho até citando aí, citei isso na última mensagem que a gente tivemos a oportunidade de ministrar. Não adianta nada você ter e achar que você é, se você não estiver no caminho certo, não estiver seguindo os passos de Jesus Cristo. Pois a única luz do mundo é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, é verdade. Irmão, você possui algum cargo eclesiástico? Pastor, evangelista, diácono na casa do Senhor? Eu gosto muito, quando eu vi isso daí, cara, falei, opa, eu gosto de falar sobre esse assunto. Por quê? Na maioria das vezes, a minha esposa, ela ministra, ela é teóloga, está indo escrevendo o segundo livro. Que legal. E ela tem bagagem, eu não tenho. Eu comecei a ministrar agora em 2024, eu tive o primeiro ano passado. Só que estava assim, acostumado à saudação, essas coisas, o pessoal, você tem que ministrar. Só que eu achava que eu não posso, mas realmente eu não posso. Quem pode é Deus. Quando você se coloca na posição, Deus vai fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Aleluia. Então, só depende de você. E o que você tem que fazer? Se colocar na posição. Aí eu recebi a primeira oportunidade, né? Aí, quando eu chego com a minha esposa, já que ela ministra, aí todo mundo aí na recepção da igreja, qual que é a sua função na igreja, qual que é o seu cargo? Eu olho para a pessoa e falo o seguinte: eu sou servo, eu estou aqui para servir Jesus Cristo. E eu gosto muito de usar essa expressão porque eu já peguei uma igreja, não vou falar com o ministério, estava acontecendo um evento e um pastor auxiliar, chegou para um diácono, falou: o diácono fulano, me ajuda a pegar umas cadeiras. O diácono sentado olhou para ele com a cara de bravo, só que eu estava atrás, eu percebi, com a cara de bravo, falou assim: o presbítero, eu era um presbítero. O presbítero olhou para ele com a cara de bravo, falou assim: eu não sou diácono, não, chamo diácono, esse não é a minha função. Então eu vejo a questão de cargos na igreja, não vai levar ninguém para o céu, até porque quando você chegar no céu, peraí, se Jesus estiver lá fazendo a entrevista, pastores, vem cá, isso não vai ter lá no céu. Não vai. Presbítero, isso não vai ter. E as pessoas hoje, cara, estão muito iludidas com a função: eu vou trabalhar porque eu sou presbítero, eu não sou, vou ficar acomodado. Você não precisa de carteirinha para fazer o ID de Jesus, cara. Amém, é verdade. Não é a carteirinha que faz o ID? Não é a carteirinha que vai te levar para o céu. Até porque só vou começar a trabalhar até quando o meu pastor me consagrar. Você já é consagrado por Jesus Cristo, quer consagração melhor do que essa? E quem escolhe é o Senhor. E quem escolhe é o Senhor, isso aí. E na maioria das vezes, cara, se você ficar esperando um homem te consagrar, o tempo vai passar e você não vai fazer nada na obra. Então, assim, eu não tenho função, não sou diácono, não sou presbítero. E já até falei para o meu pastor: se for olhar para a minha vontade, mas não sou eu, não quero ser consagrado, porque eu estou trabalhando para Jesus sem função eclesiástica, sem carteirinha, porque a gente não precisa de carteirinha, a gente precisa só de colocar na posição e deixar Deus fazer o que Ele quer, isso aí, através da nossa vida. Porque eu, Romário, eu conheço que eu sou falho, pecador, fraco, mas só que quando eu me coloco na posição, não sou eu que vou estar fazendo, e sim Jesus Cristo. O Espírito Santo usa a sua vida da maneira que... É isso aí. É verdade, quando a gente se coloca na posição de servo, a gente está ali para servir, né? A gente faz aquilo que o Senhor manda. E você lavar um banheiro da igreja, você varrer a igreja, você organizar a igreja, você receber os membros, isso aí não é desonra para ninguém. Se você está na obra do Senhor, você já está sendo honrado pelo Senhor. Vou citar um exemplo aqui, vou até citar o nome dele, Israel Trota, não sei se você conhece.
Israel Trota, não, mas vou pesquisar. Pesquisa no Instagram que você vai ver. Aquilo ali para mim é um grande exemplo de um homem cristão. O cara teve tudo mesmo para se frustrar com a vida, mas só que o cara correu atrás e conseguiu os objetivos dele. Porque ele é forte? Não, porque ele se colocou na posição e Deus está honrando ele. Deus tem exaltado o Israel Trota. Assim, eu mando mensagem para ele. Esses dias mesmo eu conversei com ele, que ele foi lá, curtiu aquela mesma foto que você curtiu ministrando lá que eu postei. Sim. Ele foi lá e curtiu. E a gente tem o Israel Trota, escritor da região nossa aqui hoje, é um escritor famoso que nós temos. Sim. Ele é conhecidíssimo no Brasil. Depois você entra no Instagram, você vai ver quem é Israel Trota. Com certeza. Ele foi criado aqui em Itaperuna, mas a família dele é de Muriaé. Mas ele morou um tempão, que ele era até da Igreja do Relógio. Israel Trota. Um exemplo para mim que eu tenho hoje, Israel Trota, porque é um cara que teve tudo para chutar o balde, abandonar tudo, mas preferiu manter reto na direção de Jesus Cristo. Seguindo, servindo a Jesus Cristo na busca a Deus. Porque só tem um caminho para chegar até Deus, até o Pai. Seguindo Jesus Cristo. Se a gente não seguir os passos de Jesus Cristo, nós vamos nadar e vamos morrer na praia. E o Israel Trota foi um grande exemplo. Então a gente não precisa de ser exaltado pelo homem para trabalhar na obra. Quem exalta a gente é Deus, só basta a gente colocar na posição. Igual eu falei no início, eu sempre falei para minha esposa, eu não consigo pregar. Preguei pela terceira vez, 2 vezes esse ano e 1 vez no ano passado. E pelo que a igreja fala onde eu ministrei, é Deus mesmo me usando. É o início né, do ministério, né, de evangelista, né? É isso aí. Porque o trabalho do evangelista é ir evangelizar, isso. Evangelizando, né? Porque a gente às vezes bota nomes, cargos, né? E a gente não sabe muitas das vezes qual que é a função. É isso aí. Né? Missionário todos nós somos. Né? Nós estamos aqui para poder fazer missões, né? Para fazer o ID, para buscar. Então, não há importância no cargo. A importância em ser servo. É isso aí, a importância em buscar ao Senhor e que o Senhor dê a direção para as nossas vidas, porque Ele quer. Né? Irmão, mudando um pouquinho de assunto, depois a gente volta. Você é um grande humorista, né, de grande relevância aí em nossa cidade. Né, tem se destacado com seu humor leve, bem direcionado, principalmente na área da política, né, com ótimas críticas. Como você lida com essa crescente, né, que você está vivendo já com o seu canal, né, do YouTube, que já passa de 11 mil seguidores, Instagram, Facebook, 7 milhões de visualização, é muita coisa. Como que você lida com essa crescente e como você lida com as críticas, né? Porque a gente, por ser evangélico, cristão, as pessoas acham que você não pode fazer humor, né? Você não pode ser crítico em determinadas coisas, acha que o Jesus que nós servimos é engessado. Mas e como que você... Qual que é a sua visão a respeito? Da minha visão, por exemplo, a questão da humildade, uma coisa que eu prego, hoje a gente tem feito um pouquinho de sucesso nas redes sociais, e amanhã? Isso tudo é passageiro. Eu trabalhei 13 anos em uma instituição bancária, hoje eu estou desempregado. Eu era gerente em uma instituição financeira, hoje eu estou desempregado. E quem me conheceu lá atrás, lá na fazenda Santa Rosa, e me viu trabalhar de gerente, de gravata, terno, sentado na minha mesa, olhou na minha cara, virou e falou assim: rapaz, é você aquele mesmo menino humilde lá da roça. Fica arrepiado, por quê, cara? As pessoas lidam muito hoje com você pelo aquilo que você tem. E a maioria das pessoas deixa isso ir para a cabeça. Eu, Romário Corsino, graças a Deus, eu prego humildade e vivo a humildade. Não adianta você pregar ser humilde e fazer completamente diferente. Então, a nossa vida é um livro e as pessoas estão nos lendo todo dia. 7 milhões de visualizações, foi fácil chegar? Não. Não foi fácil. É um trabalho árduo, as críticas, ela vem. Eu até trouxe a minha Bíblia, que eu quero fazer só vou ler um versículo aqui lá em João 8. Amém. Que devido a essa pergunta aí, eu achei interessante a gente estar lendo esse versículo aqui. Sobre o discurso de Jesus.
lá no capítulo 8, se você pegar do 12 ao 20, aí você vai ver que ali é o discurso de Jesus e os fariseus sempre vão estar ali para estar dando aquele, Sim. tentando derrubar. Pode ler para a gente, por favor. Ó, eu vou ler aqui do versículo 12, só para a gente entender, e até o 15. O versículo 12, na realidade, é o discurso de Jesus sobre a sua missão. No versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso que você vai ver eu sempre falando aqui da luz, e a luz tem que ser, entendeu? No 13, disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Aí o 15, que eu quero aqui, a questão sobre as críticas. Vós, isso é Jesus falando para os fariseus: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. O interessante... Jesus não julga. Pois então, dentro da igreja, cara, não era para ter isso, né? Mas infelizmente é o povo que mais julga a gente. Verdade. Vou dar um pequeno exemplo. Eu perdi meu emprego em 2023, dia 2/6 de 2023, que eu fiquei desempregado. Era um período que o banco estava finalizando um monte de contrato, de todo mundo. No mesmo dia que eu fui demitido, foi um monte aqui no estado do Rio de Janeiro. Só que o povo da minha igreja não chegou para mim em momento algum para me apoiar, para me abraçar, para dar aquele abraço de conforto, mas chegava na minha esposa e falava o seguinte: ele perdeu o emprego dele por causa dos vídeos de humor que ele está postando nas redes sociais. Entendeu? Sem saber de nada. O que está acontecendo. É isso aí. Apontando. Aí a palavra de Jesus ali, ela é muito forte. Muito forte. O homem vai te julgar de acordo com a carne. Então eu não ligo para o julgamento de um humano. Eu estou preocupado com Jesus Cristo e se eu vou ter acesso ao Pai, que é Deus. Se a gente for olhar para o julgamento humano, a gente não faz nada. O Rafael vai montar uma lanchonete. Começa para você ver, o ser humano vai falar: não vai dar certo. Vai apontar, já. É isso aí. Contrária já antes de começar. Isso dentro da igreja, tá? Verdade. Você tem que buscar mais a Deus, não é para você. Então, assim, eu lido normalmente com isso e até assim, agradeço muito quem tem nos criticado para tentar nos derrubar com aquela crítica destrutiva. Você só está me ajudando a continuar, porque se tivesse todo mundo aqui aplaudindo, aí eu ia ficar assustado. Verdade. Eu ia ficar assustado, porque a partir do momento que está todo mundo só aplaudindo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas a partir do momento que você vai lá e fala: fulano está doido, está doente. Não estou doido, não estou doente. Aquilo ali foi apenas um meio que eu procurei de fazer alguma coisa diferente, até para distrair a mente. Sim. E foi aonde eu me encontrei. Sim. E você vem crescendo. Está numa crescente, né? É isso aí. E árvore que dá fruto recebe pedrada. Esse ditado é o mais certo. Se você está tomando pedrada, é porque você está gerando frutos, né? Assim, tem hora que a gente para pensar, dá até vontade de desistir, porque a maioria das pedradas vem do meio onde a gente tá, que é um meio cristão, né? E onde não deveria. Onde não deveria, é isso aí. Ali a gente deveria receber abraço. É isso aí. Né? Ajuda em oração. Ajuda, é isso daí. E de dentro da família, no meio familiar, né? Que, sabe por quê? Dentro da sua casa, quando eu falo assim, do meio familiar, estou falando quem está em volta. Ali, eles não acreditam em você até você explodir. A partir do momento que você explodir, isso não é sua família, isso é o mundo. A partir do momento que você... Sempre te apoiei. É isso aí, sempre te apoiei, vão querer pegar carona. Mas só que eu estou vivendo um processo na minha vida, e o que eu vou falar aqui é pesado, eu tenho falado isso lá dentro de casa com a minha esposa. Desde 2023, desempregado. Pergunta quem foi da igreja lá dentro de casa. Eu não vou citar o nome, tem uma que foi, eu não vou citar o nome dela aqui, eu agradeço muito ela sabe quem que ela é. Ela manda mensagem direto para minha esposa. Isso é fazer a diferença. Pergunta quem me parou na igreja para falar: você está precisando de alguma coisa? Só pago aluguel, tem 2 crianças, uma de 8 e um menino de 3 anos. E a vida cara, o custo de vida cara. Isso aí. Hoje, né? Aí por que eu estou falando isso aqui? Porque dentro da igreja, qual que é a missão da igreja? Eu recebi uma fala de uma pessoa do meio cristão,
ele me ligou para saber de uma determinada questões até de banco, eu fui e expliquei tudo para ele. E no início da conversa, como é que você está? Eu falei, cara, 1 ano desempregado, não está fácil, mas Deus está cuidando. Quando eu terminei de passar tudo para ele virou e falou assim, ó, infelizmente eu não posso fazer nada para a sua questão de desempregado, porque é Deus tratando, eu não posso me envolver no tratamento de Deus na sua vida. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se tudo a gente for parar e for julgar com coração humano, a gente não vai fazer a obra, a igreja, os tempos podem abaixar a porta. Porque, vamos lá, Rafael, eu vou falar de você. E se Deus, por exemplo, vou usar o Rafael, que tem condições para abençoar o Romário, e você fala, não vou mexer, não vou abençoar o Romário, porque eu vou estar atrapalhando Deus agir na vida dele. Isso aí foi a atitude da carne. Isso aí, da carne, é o que eu estou falando. O homem, eu não, né? A Bíblia. E foi Jesus falando. Porque se ele está no espírito, né, ele entende que ele precisa te abençoar, ele não vai olhar com esse olhar de julgamento. Né, ele vai olhar com um olhar abençoador. E a palavra de Deus diz que a igreja, né, através dos seus dízimos e da oferta que ela recebe, ela tem que ajudar os órfãos, as viúvas, né, e os irmãos que estão em dificuldade. Eu ainda vou até acrescentar aqui, não tem nenhuma raiva desse cara, é muito meu amigo, continuo sendo amigo dele. Mas só que eu acredito ali que no momento, ele falou aquilo ali... Foi infeliz. Foi infeliz. Eu gosto dessa pessoa, considero muito, meu amigo. Mas só que eu aproveito essa oportunidade para falar o seguinte, nós não devemos julgar com nossos corações. Se eu tenho condições de abençoar alguém que está precisando, eu não vou abençoar, porque se eu abençoar ali é Deus que está tratando, eu vou atrapalhar o agir de Deus. Deus não vai te punir porque você está abençoando alguém que está necessitado. Nunca, entendeu? Pelo contrário. Pelo contrário, ele vai te abençoar mais. Porque se a gente olhar com esse coração, aquilo que eu falei isso no púlpito da igreja. Podemos abaixar as portas de todos os tempos e acabar com a obra. Porque se a gente começar a julgar com o coração humano, para que vai servir a obra? Exatamente. E aí muitas gente, né, pegando um gancho aí do que você está falando, muitas das vezes a igreja está preocupada em fazer missões lá na África. Está preocupada em fazer missão em outro estado, mas não está preocupada em ver como que está a vida do irmão dentro da igreja, né? A dificuldade que o irmão ou a irmã está passando, né? Porque muitas das vezes as pessoas retêm aquilo ali para elas, né? Às vezes com vergonha, né? Está passando dificuldade, muitas vezes as pessoas não querem se abrir, não querem falar, mas a gente precisa olhar com um olhar mais carinhoso para o nosso vizinho, um olhar mais carinhoso para os nossos irmãos dentro da igreja que está passando algum tipo de dificuldade, aqueles que a gente sabe que está desempregado, né? Não custa, né, a igreja abraçar. Quando a gente tem um coração puro, voltado para fazer a obra e seguindo mesmo os passos de Jesus e para ter encontro a Deus, você não vai olhar para isso. Vou citar um exemplo aqui. Era uma sexta-feira, véspera de feriado prolongado, eu estava empregado nessa época. O telefone da minha esposa tocou uma mensagem de uma missionária pedindo uma cesta básica para abençoar uma família que tinha uma criança de 3, 4 meses, se eu não me engano, não tinha leite, não tinha nada dentro de casa de comer. Aí a minha esposa recebeu a mensagem, eu vi ela respondendo ela virou e falei, e agora? Eu falei, eu não tenho R$1. E não tinha mesmo na época, não tinha R$1, mas só que na hora, veio, mas eu tenho um crédito lá no supermercado Teixeirão. O que eu fiz? Fui lá, não fiz só uma cesta básica, praticamente não estou falando isso, Romário, não. É porque isso é estar com o coração aberto e para abençoar quem precisa, não é porque você vai fazer isso com todo mundo. E usar a fé. E usar a fé. A fé é isso. É isso aí. Aí eu fui lá, fiz uma compra. Cesta básica na época era 80, deu 200 e alguma coisa. Fui lá e entregamos. Imagina se aquela pessoa, aquela família que está ali com uma criança, com fome, sem nada dentro de casa para comer, feriado prolongado, sem... E aí? Que obra é essa que o Romário está fazendo? Você está com a sua barriga cheia, vê o seu irmão passando dificuldade. É isso aí. Tem condição de ajudar e não ajuda. É isso aí. Né? Então, a gente precisa parar de enxergar, né, um pouco a nós mesmos, né? E a parar de apontar o pecado do outro e ser mais abençoador, né, na obra do Senhor. Eu costumo dizer que, por exemplo, eu estou em pecado. Se você o Rafael vai abençoar o cara que está em pecado. Deus não vai te crucificar por isso. Claro que até porque Deus vai tratar comigo, não é com você. É verdade. Como é que Deus vai te penalizar? Deus vai penalizar o Rafael que está abençoando um cara que está ali.
Verdade. Né? E a igreja e as missões é para ser feita para quem? Para os doentes, né? Verdade. Vão fazer missões só dentro de casa. Aquele que der alívio, receberá alívio. É isso aí. Né? Se você está abençoando, você será abençoado, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. É isso aí. Não é? Dando uma pausa aqui, Romário, vamos falar um pouco do nosso patrocinador, que é o restaurante Chuletão. Está situado na BR-356, quilômetro 12, Comendador Venâncio. Se você ainda não conhece, está perdendo tempo. Vá experimentar as delícias do Chuletão. Lá trabalha não só com chuleta, mas nós temos também picanha bovina, picanha suína, filé mignon, alguns pratos em peixe como tilápia, traíra, cascudo. Trabalhamos com ele frito, muqueca, da maneira que você preferir, além de um delicioso self-service. Não tem motivo para você não ir no Chuletão. BR-356, quilômetro 12, sem número, Comendador Venâncio. De Itaperuna a Muriaé. Não tem errada. Aguardamos você lá. Romário, voltando para o nosso papo, que está muito agradável. Vamos falar um pouco de política. Né? Você que veio para a sua primeira disputa, né? Acredito eu, como vereador. Né? Você enxerga como a sua participação pela primeira vez? Como você enxerga a política? Acredito que você tenha vindo, né, como uma imagem da política, mas depois de ter participado, você saiu com toda a percepção. É uma luta difícil, né? A gente até em off aqui estava conversando mais cedo. Para a gente que é correto, honesto e busca fazer as coisas de maneira justa e correta com todo mundo, é um caminho, é um mundo bem difícil. E muita gente, você desistiu? Não, não vou desistir. Se a gente tiver a oportunidade daqui a 4 anos poder disputar as eleições novamente, nós vamos disputar, e eu não vou parar de fazer meu trabalho que eu sempre fiz, que é de mostrar aquilo que está errado. O que tiver errado a gente vai mostrar. A partir do momento que eu estou ali mostrando, não estou ali criticando o prefeito, estou ali criticando o vereador, a gente está apenas fazendo um trabalho social, né, que é para a sociedade. Que se você pega na época das eleições, era quantos candidatos a vereador? Eu abri meu Instagram, era vídeo toda hora mostrando crítica. Agora parou. Cadê? Sumiu todo mundo. Aí chega na véspera da eleição, aparece todo mundo de novo. E o eleitor tem que entender isso, que o cara que quer trabalhar para a sociedade, ele não trabalha só em véspera de eleição. Ele trabalha os 4 anos. Ele trabalha os 4 anos, independente do cargo. Se está eleito ou se não for, independente se está trabalhando, não. Ele está fazendo um trabalho ali social para todo mundo. E esse é meu foco. E todo mundo me pergunta, aproveitando o gancho da política, por que eu entrei na política? Sim. Eu entrei na política porque, como eu já falei no início, sou de família humilde e a minha família precisa da saúde pública. Sim. Precisa de utilizar os órgãos públicos. E vamos ser sinceros, não estou falando só de Itaperuna, isso é a nível nacional. Saúde pública hoje tá difícil. A gente tem um grande exemplo aqui, a UPA, por exemplo. Quantas pessoas ficavam dentro do UPA lá, na hora que não tinha jeito mais, transferia para o hospital, aí morria. Verdade. Ficou agarrado lá no UPA, ou seja, a saúde não espera. E a gente, assim, a minha luta era para o quê? Fazer realmente o papel do vereador. Eu coloquei meu nome à disposição para fazer aquilo que o vereador tem que fazer. Não o vereador virar secretário de prefeito, que é o que mais tem aqui na nossa cidade. Vira tudo secretário do prefeito. A partir ele faz uma campanha falando que vai fazer isso. Acabou, no outro dia já está tirando foto lá com o executivo. Não estou aqui falando que não tem que tirar, tem que tirar. Até porque tem que estar unido. Tem que ter uma harmonia. Isso aí, tem que estar unido, mas unido para trabalhar para o povo. E não é isso que a gente enxerga. Não estou falando diretamente aqui da gestão que está se iniciando. Estou falando isso no modo geral. Não é o que a gente enxerga aqui no município de Itaperuna. Não sei se você enxerga diferente de mim. Exatamente. Esse foi até o slogan, né, que você usou, né? Vereador não é secretário do prefeito. Isso aí, não é secretário do executivo. Se o vereador, vou citar um pequeno exemplo, estou falando de saúde, né? Se ele passa a exercer a função dele, eu tenho informante lá dentro da Casa Laranja. A maioria de gente que ficou aguardando na fila e esperando, falando que não tinha ficha. Mas só que tem funcionário lá dentro, isso é informante lá de dentro. Tem funcionário lá dentro que não quer trabalhar, você chega lá para agendar, não tem, deixa o documento. E com mais de 100 vagas lá de consulta para aquela especialidade que a pessoa procurou. Covardia com o povo. Covardia com o povo. Aí eu vou te falar o seguinte, se o vereador realmente passa a exercer a função dele, visita a Casa Laranja. Porque ele tem que fiscalizar. Fiscaliza lá. Órgãos, né, é isso aí. Né?
Passa o dia ali. Chegar lá de surpresa. É de surpresa, passa o dia, chega, agora vamos ver como é que vai funcionar. Cadê as fichas que tem? Quero ver. Bate um papo com o povo que está na fila, não saber como está procedendo. É isso aí. Mas só que a gente não vê isso. A gente vê videozinho, não sei o que, isso, obrigado prefeito, obrigado vice, obrigado... Trocar a lâmpada aqui pra mim, né? Tapar o buraco aqui. É isso aí, gente. Manutenção da cidade. Asfalto. Eu vou falar o que o pessoal estava falando na campanha, a rei do asfalto. Isso é obrigação, né? Tem que fazer asfalto. Sim. Porque o dinheiro é público, o dinheiro é nosso, é do imposto que eu pago, você paga. Então é para isso, é para nos dar o que é saúde, educação, transporte, saneamento básico. Vou citar um exemplo, minha filha estuda em colégio público municipal. Ela foi receber o uniforme no último mês de aula, porque ia ter uma prova lá, esqueci o nome aqui, do estado, ia estar fazendo para tirar a nota do colégio. Aí como ela não tinha uniforme... Não é Enem, não, CEMED, alguma coisa assim da educação. Só que aí ela não tinha uniforme. Aí ela chegou sem uniforme, aí alguém me barrou e falou, não, mas ela está sem uniforme. Eu falei, ela está sem uniforme porque até hoje ela não recebeu o uniforme. Isso era em novembro. Aí eu vou te falar, cadê os vereadores para fiscalizar? Se o vereador exerce a função dele, vai fiscalizar para onde está indo o dinheiro do uniforme, para onde está indo o dinheiro da merenda, para onde está indo o dinheiro da saúde. Mas só que, infelizmente, eu continuo afirmando, vereadores do município de Itaperuna, isso em 99% dos municípios do país, viram secretário do executivo. É a troca de favores, você faz isso daqui que eu vou te dar isso aqui, você faz isso aqui que eu vou te dar isso aqui. O grande exemplo disso é a gente, por exemplo, tem vereador aí que tem 500 funcionários da prefeitura. Isso não estou falando dessa gestão anterior tinha vereador com 500 funcionários. E aí? Aí como que vem disputar uma eleição contra um cara que tem 500 pessoas já ao lado dele? É isso aí, não estou aqui falando que o vereador não pode ter, não posso indicar, pode, você pode indicar sim. Se a pessoa realmente vai estar lá trabalhando, servindo a população, você tem a obrigação de indicar. Citar mais um exemplo, vereador responsável por UBS, cara. Sim. Eu queria saber onde está na Constituição que isso é permitido. Verdade. Queria saber, se alguém souber, pode ir lá no meu Instagram e tá aqui, ó. É permitido o vereador tomar conta da UBS. Aí vamos lá, você acha que eu sou vereador eleito, estou tomando conta da UBS do Fiteiro, vou falar para ele ficar perto do meu bairro. Do Fiteiro, você acha que eu vou fiscalizar a falta de remédio que está lá, a falta de médico? Já está com o rabo preso, né? Acabou. Não é mole não. Pegando outro gancho, né? A gente falando de política, vamos falar política e religião. Como que você enxerga o apoio dos nossos irmãos cristãos evangélicos para nós, candidatos do meio? Infelizmente, o que eu vou falar aqui, eu acredito que você tem esse pensamento. A gente não era para ter mais apoio. Por quê? Eu falei isso na escola bíblica dominical. A gente vota no mundano, num cara corrupto, mas não vota no irmãozinho da igreja, porque o irmãozinho é muito simples e política não é para cristão. A partir do momento, enquanto você estiver pensando assim, quem vai redigir, editar, criar as leis que você segue são os mundanos. Aí a gente está vendo o que nós estamos passando no Brasil hoje. Exatamente. O que eu sempre falo, a gente precisa mudar a consciência do nosso povo. Né? O povo, a gente tem, hoje o povo evangélico, dentro da Itaperuna, se unir, faz 2, 3 vereadores. Vou citar a minha igreja, eu sou membro do Ministério de Madureira. Tem aproximadamente 10 mil membros. E aí? Só a sua igreja faz 3 vereadores. Entendeu? Fácil. Entendeu? Mas aí, assim, você chega para conversar com um político, com o pessoal da igreja, não, eu já tenho meu vereador. Aí você vai ver o cara nada contra, tá? É de outra religião, de outro segmento, entendeu? Nada contra, cada um segue a sua crença. Mas aí o cristão que está ali no mesmo caminho que você, ele apoia um cara que é de outra crença, de outra religião, mas não apoia você que está do lado dele. Aí a gente sofre. Porque o que aconteceu na gestão passada, né, na Câmara Municipal, apareceu um cidadão querendo que acabasse com a leitura bíblica antes das sessões, porque ele diz que o Estado é laico e não pode ter leitura bíblica. Né? Aí que entra
com um vereador, né, que vai lutar pelos direitos, né, cristãos. Né? O Estado é laico, mas a gente tem que respeitar todas as religiões. É isso daí, o Estado é laico, mas só que o Evangelho ele está perdendo espaço. Por quê? A gente, na maioria das vezes, não está podendo mostrar nossas opiniões, nós somos derrubados, nós somos lacrados, enquanto eles fazem o que querem e nada acontece. Os maiores culpados, quem que é? Somos nós mesmos. Porque a minoria está falando mais alto que nós. Por quê? Mas aí a minoria está lá, vive uma vida profana, se coloca candidato, todo mundo sabe que o cara é corrupto, que é safado, que vive da corrupção, mas aí o cristão vai lá e vota nele, mas não vota no irmão Rafael. Exatamente. Que tem uma conduta ilibada, todo mundo conhece o Rafael. Quem não conhece o Rafael é o chuletão, né? Quem não conhece o Romário, que dá mais a minha vida exposta nas redes sociais. Exatamente. Né? E a gente acaba que não tem a oportunidade, né, de realmente exercer a nossa função lá e fazer algo de relevante para o nosso município, né? Porque a gente se prepara, né? A gente quer fazer algo diferente, quer mostrar que a política pode ser feita diferente, mas isso não depende de nós, depende do povo. Depende do povo. Né? Para deixar até mais uma fala aqui, no decorrer da campanha eu cheguei até a mandar mensagem para um presbítero. Aí ele virou para mim e falou o seguinte: rapaz, eu te apoio, mas eu preciso pelo menos X. Aí você vê, o cara está lá dentro é um presbítero, está pedindo propina para poder apoiar um candidato. Que isso aí eu vejo como propina, cara. Não tem como o candidato investir 3, 4 milhões, sendo que ele vai ganhar o quê? Dá 500 mil. Dá o salário hoje está 12 mil. Entendeu? Vamos pôr 120 mil por ano. É isso aí. 134 mil por ano. É isso aí, vamos colocar aí 4 anos, dá 500 mil arredondando, 500 e poucos mil. Como é que o cara vai investir 3 milhões para ganhar 500 mil no mandato de 4 anos? A conta não bate, né? Irmão, vamos mudar aqui agora totalmente, né? Passamos já pelo seu ministério, passamos também pela política e o esporte. Quando eu comecei a te acompanhar nas redes sociais, né, antes da política, eu via que você fazia muitas críticas, né, porque você é corredor, né, e a nossa cidade não tinha muito espaço. Eu comecei a te acompanhar. Falei, você sempre com a camisa do Fluminense ali, tricolor, Renato. Mas aí, como que anda a sua vida no esporte? Você tem praticado, você tem dado tempo, como é que tá? O esporte, é impossível praticamente viver sem esporte. Por quê? A gente vive tempos que está tudo acelerado. A nossa mente fica... E se a gente não fizer alguma coisa para desacelerar a sua mente, até seu corpo mesmo, para cuidar da sua saúde, né? A gente é apaixonado por esporte. Assim, mês de janeiro, pode até puxar minha orelha aqui. Eu não corri ainda porque eu resolvi dar uma pausa também para descansar, para relaxar o músculo, porque a gente, vindo uma rotina de treino, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia. Eu sei que você corre calçadão? Calçadão BR, eu já fui lá em Retiro correndo e voltei. A gente gosta mesmo e faz uma diferença. Eu estou te falando, você sai e faz uma corrida aí de 10 km, cada um faz na sua velocidade. Eu já vinha evoluindo bem, mas só que hoje eu não tenho mais o pensamento dessa evolução, porque o meu objetivo ali era ter apoio público. Não, eu vou investir e vou competir em alto nível, porque tem como. Porque tem como, mas só que infelizmente o poder público não chega junto. Não chega. Estou te falando, eu sou experiência disso. Eu treino corrida há 5 anos. Nunca consegui um apoio, só promessa. Não, vou te apoiar que você está legal. E eu comecei a aparecer, ter destaque. Você correr 21 km, com tempo de 1h21, para atleta amador, sem ninguém. Sem alimentação. Sem nutricionista, sem nada disso, sem medicamento, treinando sozinho. Só uma garrafinha de água e um sonho. Só a garrafinha de água e um sonho. Só que eu entendi, eu falei, gente, eu tô aqui, aí a gente começa a pesquisar e começa a ver, a atleta morreu na corrida. Por que morreu? Eu vou falar de mim, eu, por exemplo, eu só fiz exame de coração uma vez. Nesse acompanhamento médico, não tem acompanhamento não tem profissional. Nada, não tem nada. Aí, por exemplo, às vezes você pode ter uma alteração nos seus batimentos cardíacos, você não sabe, você vai num dia para uma prova ali, você vai se forçar. Desgaste muito grande. É isso aí. E aonde eu percebi isso? Na penúltima vez que eu competi, foi em Pádua, 8 km. A prova estava marcada para 9 horas da manhã, foi sair 10h30, quase 11 horas. Imagina esse calor aqui do interior.
E lá, e a prova lá é sinistra. Lá só dá esses caras da região aqui de Espírito Santo, Minas Gerais, os caras de ponta, porque lá tinha dinheiro. Ali foi a penúltima vez que eu percebi que eu estava mal. Eu saí muito bem. Na metade da prova eu já não tinha força, só que aí entra aquele espírito de atleta, não, tem que terminar. Tem que terminar. Aí eu só via gente passando e até um colega que estava treinando, só que eu colocava ele no posto. O cara treinava esporadicamente. O cara passou, vamos Romário, o que houve? Vamos? E eu nem percebi, ele me falou na hora que eu cheguei, rapaz, eu te chamei lá, eu vi que você não respondeu. Aí eu cheguei e terminei a prova. Quando eu terminei a prova, eu vi que eu não estava bem, eu fui procurar um médico. Fui fazer um exame, fiz exame de plaqueta, estava com as plaquetas baixíssimas. O próprio médico falou, não sei como você não morreu nessa corrida, que eu contei a história para ele. Aquilo ali me assustou, então a gente deu uma maneirada. Na questão de treinar com muita força. Sim. Eu treino sim, hoje estou treinando, eu vou sair para correr 10 km, sem preocupação de pace, vou correr os 10 km para cuidar da saúde. Sim, hoje você está mais light, isso aí. Só pelo esporte. É, só pelo esporte para cuidar da mente. Legal, que bacana. Dando uma pausazinha aqui, agora nós vamos falar da nossa web rádio e do nosso site. Para você que ainda não conhece, acesse, é rádio 24 horas, com notícias, falando da palavra do Senhor, notícias do país, do mundo, tá? E o nosso site é o www.universogospel.com. Acesse o nosso site, siga-nos a gente também no YouTube, é o mesmo nome, universogospel.com. Curte, acione o sininho e comenta para que o algoritmo enxergue que você está interessado pelo assunto e nos ajude a crescer. Romário, foi um prazer imenso te receber aqui, conhecer um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais do seu ministério, da sua vida política. Você é um cara muito bacana, humilde, é aquela pessoa que a gente quer ter por perto e eu me sinto honrado em ter você como amigo. Muito obrigado mesmo, tá? Deus te abençoe, que você seja cada vez mais próspero e abençoado. Deixa um recado aí para os seus ouvintes. Vou começar aqui pedindo você que vai nos assistir, que você não é inscrito no nosso canal e não segue a gente na rede social, tanto eu quanto o Universo Gospel, a gente está aqui deixar um pedido para você se inscrever em nossas redes sociais, né, Rafael? E seguir. E quero agradecer mesmo a oportunidade, assim, eu te conheço há pouco tempo, mas foi com grande satisfação que eu falo isso, cara. Sim. Foi aquela pessoa que eu conheci na política que eu posso falar que eu fico honrado em conhecer. Porque é isso aí, porque o mundo político a gente está acostumado só com tralha, mas no meio das tralhas tem gente boa. Existem boas pessoas. E agradeço todo mundo, agradeço a Deus, né? Eu quero agradecer também a minha família, minha esposa Ana Márcia, os meus filhos. E vou finalizar contando o cara, o humorista foi lá e contou, eu vou contar um fato que aconteceu agora nesse mês de janeiro na igreja, que eu estou congregando lá no frigorífico. E mandar um abraço pro meu pastor Tiago, excelente pessoa. Fala dessa cigarra aí. Cheguei na igreja, um culto de terça-feira, culto de campanha. Eu cheguei, falei, vamos chegar atrasado, porque minha esposa e meus filhos saíram acelerados. Chegando lá, estava só o pastor, a esposa dele, minha filha e o pastor ligando o som. Eu olhei para ele e falei, pastor, meu coração gelou na hora que eu botei o pé na porta da igreja ali. Eu falei, a igreja foi arrebatada. Fiquei para trás, mas quando eu vi o senhor aqui, eu já fiquei feliz que eu não fiquei sozinho. Você é demais. Tem que botar essa no canal. Irmão, prazerzão. Muito obrigado, tá? Deus te abençoe grandemente. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Prazer é todo nosso e estamos aí à disposição para ajudar tanto o Universo Gospel. Se precisar da gente, nós estamos aí para estar caminhando juntos. Deus abençoe. Prazer é todo nosso. Um abraço, irmão. Luxo.